Fala pessoal, meu nome é Tom Loureiro e bem-vindos ao canal Caindo na Terra. E hoje vou fazer uma review de mais um filme aqui, mais um clássico do cinema. E o filme da vez hoje é o Robocop, pessoal, o policial do futuro. Robocop é um filme meio peculiar, porque ele é considerado um clássico do cinema, um grande clássico, tá nas listas dos melhores filmes já feitos na história do cinema e tudo mais, só que ele não é tão comentado assim na internet, principalmente aqui no YouTube. Então eu não sei se é alguma coisa envolvendo copyright ou no momento de colocar as cenas mais violentas, não sei, vamos ver. Se você está vendo esse vídeo é porque eu consegui fazer essa review de alguma forma, que é muito difícil, mas é curioso esse filme não ter tanta discussão assim aqui na internet, porque ele é um filme que ele gera esse engajamento espontâneo, né? Ele gera essas situações, porque ele tem muita camada, muitas discussões sociais, inclusive atuais, que a gente vai ver aqui nesse vídeo, e eu acho estranho. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, é porque eu consegui, de alguma forma, burlar alguma coisa, algum sistema aqui do YouTube que o pessoal não consegue falar sobre o Robocop. Mas, enfim, deixe seu like, se inscreve no canal, tá ok? Que eu pretendo fazer da saga inteira do Robocop, começando de agora, passar pelo 2, pelo 3, até chegar no remake. Eu só não vou falar das séries de TV, porque as séries de TV não tem uma continuidade ali, é como se fosse um episódio, o caso da semana. Mas sobre os filmes eu pretendo trazer todos eles e fazer o compilado aqui da série de Robocop, né? Então vamos lá. Robocop, ele é um filme de 1987, tá aí o pôster. Ele foi dirigido pelo Paul Verhoeven, que ele é um diretor que ele começou, ele tem um pezinho ali no Cronenberg, no body horror, mas ele não ficou nisso na carreira. Enquanto o Cronenberg seguiu isso na carreira, o Paul Verhoeven ele começou a experimentar outras coisas mais voltadas para o lado da própria ficção científica, como, por exemplo, ele dirigiu O Homem Sem Sombra, que é uma nova versão assim do Homem Invisível, com Kevin Bacon, que é muito legal. E ele também dirigiu um filme criminal dos anos 90 ali, né? Um filme meio que erótico, que é o Instinto Selvagem, com a Sharon Stone e o Michael Douglas, que é um filmaço também. Então ele é um diretor que ele se arrisca em vários gêneros, ele não fica só em um gênero, né? O filme ele é estrelado pelo Peter Weller, esse ator que ele não fez muita coisa. Ele fez o Robocop, ele fez o Robocop 2, muita gente não sabe, mas ele não fez o Robocop 3. Robocop 3 não é interpretado por ele, nem a série de TV. E depois ele fez a voz do Batman naquela animação do Cavaleiro das Trevas, e ele participa também da série do Sons of Anarchy, mais recentemente. Mas tirando isso, a carreira dele é basicamente isso. Ele tem uns trabalhos de dublagem, virou mais dublador do que ator, no caso. Inclusive, no Sons of Anarchy, ele chegou a dirigir alguns episódios. E temos aqui também a Nancy Allen, que essa daí também, ela fez Robocop 2, Robocop 3, e depois disso, nada. Mas antes disso, ela tinha feito Carrie, a Estranha, o clássico do Brian De Palma. Ela interpreta uma das meninas que pratica bullying ali com a Carrie Wright. Então o filme ele tem toda essa construção de ficção científica, meio ação e tudo mais. Parece que o filme é meio bobinho, mas a narrativa dele é uma coisa muito genial. E a gente já tem isso desde o começo do filme, que assim, é um filme que ele se passa num futuro distópico, né? Numa Detroit distópica. Claro que assim, a Detroit hoje em dia parece que é a Detroit do filme, de tão caótico que é essa cidade lá nos Estados Unidos. Mas é uma Detroit muito sem esperança, sem nada, futurística, um futuro bem pesado, bem deprimente que a gente vê no filme. Mas como que o filme ele aborda isso? Logo no começo dele, ele não aborda com uma tarjazinha escrito Detroit,
1900 ou 2050. Ele não faz isso. O que ele faz? Como uma narrativa em cima disso, para não deixar maçante e nem clichê, ele coloca um jornal no começo. E esse jornal, ele é muito importante porque, assim, as notícias que dão nesse jornal são notícias que, assim, eles estão explorando outro planeta, ou coisas, assim, mais tecnológicas que colocam a gente no futuro. E tem notícias, por exemplo, de, o policial tá morrendo e tudo mais, que dá esse background em 2 minutos com esse jornal. A gente já sabe que a gente está num futuro fudido, um futuro distópico, e tem uma certa tecnologia ali. Tanto que a gente vê que, assim, o jornal ele para no momento para passar um comercial. A gente até não entende. Quem tá vendo o filme pela primeira vez, a pessoa não vai entender que, assim, cara, por que eu tô vendo isso? Eu tô vendo Robocop, eu tô vendo um jornal com comercial. E esse comercial, ele é sobre, basicamente, transplante de coração, que a pessoa pode ter um coração novo, só que aí vem a primeira crítica do filme, que é essa crítica pesada, primeiro, ao consumismo e, segundo, ao capitalismo, de certa forma. Por quê? Os corações que são doados nesse filme, eles são de marcas, eles são corações tecnológicos, corações semi-robóticos ali, né? Como se fosse corações de ciborgue, e esses corações, eles são de marcas como Yamaha, e esse doutor, ele fala isso. Então, é algo para você comprar um coração de inteligência artificial para transplantar em você. Não é mais um doador, é uma marca, uma empresa que fabrica o coração para colocar para você. Então, logo nesse começo, a gente tem todo esse background de 2 minutos de filme, e a gente tem também, na notícia, que eles começam a noticiar uma tal de OCP, que é uma responsável, é uma empresa privada que eles privatizaram a polícia de Detroit. Então, assim, a polícia de Detroit, ela é privatizada, é uma empresa que comanda a polícia da cidade. Então, isso fica muito, muito explícito no jornal, em forma de notícia, então fica um negócio mais natural de você saber. E aí, só depois desse jornal que a gente vai pro filme. São cerca de 3 minutos de jornal, e aí a gente vai pro filme logo em seguida, e aí a gente é apresentado ao nosso personagem principal, que é o Alex Murphy, e ele é um policial que ele foi transferido para essa delegacia, só que essa delegacia tá um caos. Um policial acabou de ser assassinado por bandidos e tal, tá um caos. Quando ele chega lá, tem policial metendo a porrada em bandido que tá querendo fugir e outras coisas desse tipo. Então ele é transferido, porque ele é um policial muito exemplar, e ele foi transferido para essa delegacia para tentar, de alguma forma, melhorar a reputação dessa delegacia. E aí ele é apresentado para a parceira dele, que é a Lois, que é interpretada pela Nancy Allen, e é isso. E aí, depois dessa apresentação, a gente é apresentado para os manda-chuvas da OCP. Vai ter uma reunião na OCP. Por quê? A OCP, ela quer fazer uma nova cidade em cima de Detroit, né? O nome da cidade é Delta City, que é uma cidade altamente tecnológica e, na teoria, uma cidade mais segura. Então, eles estão produzindo, eles viram que policiais humanos, eles são obsoletos. Então, eles estão fazendo uma reunião para ver se tem algum protótipo de um policial robótico para dar uma segurança de inteligência artificial para essa nova cidade. E aí tem aqui o chefe da OCP, que é esse velho aqui, e tem o vice-presidente, que é o Dick Jones. O vice-presidente, ele tem um protótipo de algo que é uma criação dele ali, então ele vai mostrar para os acionistas ali da OCP para aprovarem esse projeto dele, né? Então é basicamente um pitch que ele vai fazer ali, é uma apresentação do protótipo dele, que é o Ed 209, que é o Ed 209, que é essa máquina que é um robô, que é um
tanque de guerra gigantesco. E aí ele vai fazer um teste. Ele vai fazer um teste que é o seguinte. Vou pegar um carinha aqui que está na reunião, um dos executivos. Vou dar uma pistola para você, uma pistola descarregada, uma arma descarregada. Aponta para ele. E aí o cara vai lá, aponta a pistola pro Ed 209 com toda a paciência, tipo assim, tá seguro, tá tudo normal, né? E simplesmente o Ed 209, ele fala, solta a arma, o cara solta, só que depois que o cara solta, o Ed 209 continua falando, solta a arma, senão vai atirar, solta a arma, solta. Tipo assim, o robô buga, ele não entende que o cara já soltou a arma. E aí começa um caos ali no local e tudo mais, e aí o Ed 209 conta até 3, até 5, quando o tempo zera, ele fala assim, não, eu vou ter que te matar. E o Ed 209, ele começa a encher o cara de bala, cara. Ele começa a encher o cara de bala, e aqui vem um disclaimer sobre o Robocop. É um filme que ele é extremamente violento. Ele tem muita cena de gore, muita coisa desse jeito. É uma violência absurda que tem no filme. E isso, eu lembro que na versão de VHS que eu vi, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu vi no VHS, né? No VHS, as cenas eram bem explícitas e tal. Quando eu comprei o DVD, eu percebi que tinha algo estranho, que as cenas não estavam tão explícitas assim. E eu não entendi direito. E aí eu vi uma versão de Blu-ray agora, para fazer esse vídeo, que eu revi, e essa versão de Blu-ray, ela é chamada de Director's Cut. Sendo que essa Director's Cut, ele é o mesmo filme, só que na versão que eu via no VHS eu percebi que assim, são pouquíssimas acréscimos. Esse Director's Cut são apenas alguns segundos a mais, que são as cenas de assassinatos, as cenas violentas, mais violentas do filme, estendidas. É isso. Então, assim, eu vi o Director's Cut a minha vida inteira e eu não sabia. E aí, para fazer esse vídeo, eu acabei revendo a Director's Cut, que é basicamente essas cenas mais violentas estendidas. E aqui, na versão normal, original, que tem nos streams, essas coisas assim, acaba aqui. Acaba nele, no Ed 209, atirando o cara, que já é uma violência absurda. Só que na versão estendida, o que mostra? Mostra o Ed 209 continuando atirando no cara, e o cara já morto, e totalmente patê de carne. O cara virou um patê de carne ali, e tipo... E o Ed 209 continua atirando nele, mesmo ele virando um patê de carne ali, até o Ed 209 parar. E aí tem aquele caos generalizado na reunião. A reunião é suspensa, porque um cara morreu ali na frente de todo mundo. Só que aí tem um personagem ali na reunião, um dos executivos, jovem. Ele é o Bob Morton, que é esse carinha aí. Ele vai e fala assim, olha, eu tenho um projeto também de um robô, que é um projeto que, na teoria, ele é mais eficiente do que o Ed 209, que é o projeto Robocop. Por quê? Porque o projeto Robocop, ele não é 100% uma máquina. Ele pega um humano e faz um ciborgue em cima do humano. Ele tem uma consciência de humano, mas um controle de máquina. Então, ele pergunta, o Bob Morton, ele pergunta pro chefe, pro velho, se ele pode fazer esse modelo do Robocop. O velho, que ele viu assim, pô, tá tudo cagado aqui, eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais escolha, o cara morreu aqui na minha frente, então pode fazer, Bob. Pode fazer sem problemas. E aí o Bob Morton falou assim, só vamos esperar então algum policial morrer e se voluntariar para isso. E aí a gente corta pro Murphy e a Lois em ação. Não dá para entender aqui se é a primeira missão deles. Pelo corte do filme, parece que é a primeira missão deles juntos. Mas como vai desenrolando essa missão, parece que eles já fizeram algumas missões, só que o filme só não mostrou. Parece que isso daqui passou alguns dias com eles juntos, porque eles já têm uma química legal, né? E aí eles chegam
num bunker ali, sem reforços, o Murphy e a Lois se dividem, né, eles se separam, porque tem muitos bandidos e tal, e os bandidos acabam capturando o Murphy. A Lois, enquanto ela tá lá perdida e tal, ela acaba caindo, ficando desacordada, e o Murphy, ele cai ali na armadilha com vários bandidos, e os bandidos acabam tirando sarro dele, ele preso ali, e os bandidos tirando sarro do Murphy completamente, né? Inclusive aí chega o Clarence, que ele é o chefão desses bandidos, e ele começa a brincar com a arma enquanto o Murphy tá deitado no chão, imobilizado, né? Ele coloca a perna assim em cima do braço do Murphy, ele começa a brincar, fica fazendo com a arma, e simplesmente aqui a gente tem mais uma cena violenta que são mais alguns segundos ali da versão do diretor que não tem na versão do DVD, né? Que é o Clarence com uma 12 na mão simplesmente estoura a mão do Murphy desse jeito. Então assim, e aí, né? O Murphy fica segurando a mão, tipo, nossa, estourando minha mão. E aí deixaram o Murphy livre, aí o Murphy se vira, vem um outro com a 12, com uma outra 12, outro bandido, e acaba arrancando o braço do Murphy. O braço dele acaba sendo arrancado por um tiro. E aí começam a fuzilar ele. O pessoal começa a atirar nele numa cena extremamente violenta, extremamente graficamente, que eu não posso mostrar a cena inteira aqui, porque senão o YouTube cota. Então, não sei nem se eu deveria mostrar esses frames, mas é isso. E ele finaliza levando um tiro na cabeça. Mas mesmo assim, com um tiro na cabeça, o Murphy ainda chega no hospital com vida. Então a gente mostra, tipo assim, as pessoas, os médicos tentando reanimar ele, e a gente entra dentro da mente do Murphy. E aí a gente vê coisas, a gente descobre algumas coisas da vida dele. Que ele tem uma família e que a família se despediu dele quando ele foi trabalhar nessa nova delegacia. Então, e a gente termina com o Murphy morrendo. Eles não conseguiram reanimar, o Murphy acaba morrendo, e depois disso, a imagem fecha, e depois disso, a gente começa a ver já o ponto de vista do Robocop. Que aí a gente já entende que o Murphy ele foi essa cobaia para virar o Robocop. E aí tem o ponto de vista do Robocop. Em nenhum momento, nesse primeiro plano, e aí é uma direção absurda que o Paul Verhoeven faz, que é algo genial, que assim, nesse primeiro ponto, é só a visão do robô. É só a visão do Robocop. Não mostra ele, de fato. Inclusive, quando fazem a apresentação. E a primeira vez que a gente vê o Robocop assim, de frente não, mas assim, algum vislumbre dele no filme, é quando tá ainda no ponto de vista dele e fazendo a apresentação dele, e tem um cara filmando ele e a imagem dele tá mostrando ao vivo numa TV ali. E é isso que a gente tem. A primeira imagem do Robocop que a gente tem no filme, de fato, o primeiro vislumbre, é ele ali no monitor. Então, isso é muito legal porque dá esse suspense, apesar do filme mostrar no trailer, né, o Robocop, mas na época o trailer não era tão... ele só era apresentado nos cinemas. Inclusive, uma coisa que eu vou falar sobre a trilha sonora do filme, o filme tem uma trilha sonora fantástica, mas no trailer, esse Orion, ele é um estúdio que ele fez o Exterminador do Futuro também. E o Robocop é depois do Exterminador do Futuro. É de 87, o Exterminador do Futuro é de 84. O Exterminador do Futuro até então era o maior sucesso da Orion Pictures. E aí, eles queriam fazer o Exterminador do Futuro 2, só que o James Cameron estava demorando muito, como sempre. E o que aconteceu nesse meio tempo? Eles liberaram o Robocop, mas no trailer do Robocop tem a trilha sonora, no trailer inteiro tem a trilha sonora do Exterminador do Futuro, sendo que o próprio Robocop tem uma trilha sonora ótima, né? Mas, enfim, depois disso, o Robocop ele vai ficar instalado nos fundos da delegacia que o Murphy era, né? E aí que a gente tem o primeiro vislumbre dele,
que é um design muito bom, porque a gente vê aquela máquina, o jeito e a equipe de som, o que a equipe de som faz com esse filme é absurdo, porque o som dos passos, os movimentos, o som dos movimentos, e ele faz uns movimentos bem devagar e tal, mostra que ele é uma máquina pesada, né? Que ele é um corpo pesado, e o jeito que a máquina que é feita a roupa, né? O design de produção da roupa, a gente convence, e também a atuação do Peter Weller aí, a gente se convence de que realmente é uma máquina pesada ali. E aí depois desse primeira apresentação, né, mostra também o Robocop treinando tiros com uma arma que é uma pistola, mas ela tem um tiro que parece metralhadora. É uma pistola feita própria para ele. O pessoal da delegacia, inclusive, tem umas partes interessantes que assim, o pessoal da delegacia simplesmente larga os bandidos ali para ver o Robocop atirando. Então tem toda essa dinâmica legal, né? E aí o Robocop ele sai para a primeira noite dele, e nessa primeira noite dele, aí que começa a tocar a trilha sonora pela primeira vez, o tema do Robocop, né? Ali pela primeira vez. E a gente mostra algumas coisas dele, né? Mostra uma noite dele combatendo o crime, basicamente. Tem ele impedindo um assalto numa loja de conveniência, que ele acaba entortando a arma do cara. Ele acaba também impedindo um estupro, dando tiro no pênis do cara através da saia da mulher. E ele joga um político pela janela, utilizando visão de calor. E tudo isso é mostrado assim, com a trilha sonora, com toda essa coisa fantástica que o Paul Verhoeven tem. E é legal que aí depois corta parece que cada ato do filme, o entre atos de cada filme, tem uma cena do jornal, e aí eles começam a inserir também os comerciais, e aqui tem um comercial muito legal de uma família jogando um jogo chamado Nukem, que é um jogo bem no contexto de Guerra Fria, e é uma família tipicamente americana fazendo esse jogo de batalha naval meio estranho, e tem tudo isso, né? E é muito legal essa crítica ao consumismo americano que faz. Lembrando que o Paul Verhoeven ele não é americano, o filme é americano, mas o Paul Verhoeven ele é holandês. E aí a gente volta para a OCP, que a OCP tá um climão, né? Porque o Bob Morton ele conseguiu a aval para fazer o Robocop, mas o Dick Jones, que fez o 209, como ele é um dos vice-presidentes, ele falou, isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. E aí eles têm uma discussão no banheiro. O Bob ele não liga, ele fala, Dick, você tá blefando e tudo mais. E é isso. E aí a gente tem o começo da humanidade, que é uma coisa legal, que assim, o Robocop ele é pensado como uma máquina, inicialmente. Mas o que acontece? Inicialmente ele é mostrado como uma máquina, só que depois disso, ele começa a lembrar da vida humana dele. Ele começa a lembrar do dia em que ele foi assassinado e por quem ele foi assassinado. Então ele começa a sair na rua loucamente, depois de ter esse sonho, entre aspas, ele começa a sair na rua para procurar os bandidos que assassinaram e tal. Só que ele ainda não sabe direito o que aconteceu, ele só está agindo meio que por instinto. E aí ele vai até um posto de gasolina, né? Ele chega de carro até um posto de gasolina que está tendo um assalto, e o assalto é justamente feito por um dos caras que matou ele, né? Um dos capangas que matou ele. E aí o cara fala. E aí tem uma coisa que assim, o Murphy, quando ele foi prender esse cara pela primeira vez como humano, ele fala a frase, vivo ou morto você vem comigo. E aqui o Robocop, ele fala a mesma frase para esse cara. E aí o cara fala, cara, você morreu, a gente te matou. E aí ele buga e tal, como me matou? E aí ele acaba pegando o cara, o posto de gasolina acaba explodindo,
E o Robocop acaba perguntando, quem é você, cara? Quem é você? E aí, voltando para a delegacia, o Robocop ele vai até o arquivo, né, da delegacia, que é uma super sala com supercomputadores gigantescos, né, que é essa tecnologia futurista dos anos 80. E é uma coisa legal que, assim, o Robocop ele tem um sistema de pendrive, que é uma coisa que, assim, o filme é de 87 tem muita coisa tecnológica que o Paul Verhoeven até acertou, mas de um jeito, né, bizarro e distópico e mais depressivo. Que uma coisa é o pendrive, que assim, o Robocop ele tem um pendrive que ele armazena os dados e tal, e ele consegue passar para o computador, sendo que o pendrive do Robocop é simplesmente um fucking espeto. É um espeto que ele tem entre os dedos, que sai de entre os dedos, que ele coloca no buraco ali do computador e ele consegue ver os arquivos. E aí ele consegue ver os arquivos de cada um dos bandidos que matou ele, então ele começa a se lembrar, e aí ele termina vendo o arquivo do Murphy, ou seja, dele mesmo morto ali, no arquivo, né? Então aí ele começa a ter esse vislumbre da vida que ele teve, e ele quer entender o que aconteceu com ele. E aí ele vai até a antiga casa dele, ele percebe que a antiga casa dele não tem mais ninguém, a esposa dele não tá mais lá, se mudou depois que ele morreu, o filho também, ele não consegue encontrar a esposa e nem o filho, e a única coisa que ele encontra é a casa vazia, à venda, e aqui a gente vê uma coisa legal que tem um corretor de imóveis vendendo a casa, sendo que ele é digital. O corretor de imóveis ele é digital, ele não é um corretor físico, né? E aí a gente corta pro Bob, que o Bob está comemorando com algumas prostitutas na casa dele, que o Robocop é um sucesso e tal. Só que aí chega o Clarence, que é o mesmo cara que matou o Murphy, né? E a gente percebe que o Clarence ele trabalha junto com o Dick Jones, que é o inventor lá da OCP do Ed 209. Ou seja, o Dick Jones ele é um corrupto que ele tem conchavo com bandido para fazer o que ele quer, né? Que os bandidos são capangas dele. E aí o Clarence ele acaba matando o Bob, né? Dá uns tiros na perna dele, depois coloca uma granada ali para matar o Bob. Ele acaba morrendo ali nesse momento. E o Robocop ele vai atrás dos bandidos que matou ele. Aí vira uma vingança meio que pessoal do Robocop querendo vingar o Murphy, né? E aí ele vai nesse lugar que tá todos os bandidos, e ali os bandidos tentam atirar nele, a bala pega na lataria e não faz nada, né? E tem umas coisas legais aqui que acontecem, que é, por exemplo, o Robocop ele atira sem olhar, né? Que é um negócio legal, que é meio Ronaldinho Gaúcho, que ele olha para um lado e atira para o outro, ele fica tipo... Então é algo que é muito bacana, que a gente vê algumas coisas, a gente vê que os bandidos não são nada perto do Robocop, e ele consegue prender o Clarence, né? Ele iria matar ele, mas só que ele tem algumas diretrizes, né? E as diretrizes impedem ele, que é no sistema dele instalado, e as diretrizes impedem ele de fazer coisas pro lado humano dele. A máquina impede o cérebro dele de fazer coisas instintivas que um humano faria, né? Inclusive depois, o Clarence, nesse meio tempo, ele fala, não, ó, foi o Dick Jones que me mandou, foi o Dick Jones, ele só manda em mim, só sigo ordens dele. Aí ele vai lá prender o Dick Jones, e chegando lá, no Dick Jones, ele, me prende aí. Só que quando ele vai prender o Dick Jones, vem uma diretiva que trava ele, que você não pode prender alguém da OCP. Se você vai prender alguém da OCP, você trava. E é isso que acontece com o Robocop. Ele trava tentando prender o Dick. E o que acontece logo em seguida, assim, que é uma coisa que eu vou falar muito sobre o remake do Robocop, que, né,
Eu vou falar no remake isso, só que isso tem no remake essa reprodução dessa cena, só que no remake é muito mais cagado, claro, que é o seguinte, o Robocop aqui, ele tenta forçar ainda, ele puxa a arma, tenta na força de vontade, sabe, aquele negócio, minha força de vontade e tal, eu vou conseguir, sendo que mesmo assim ele não consegue. No remake é diferente, então, né, você já imagina, eu só vou falar o que acontece quando eu fazer o vídeo do remake. E aí, o Dick, ele chama o Ed 209 pra briga. E ali acontece tudo, né? O Robocop, o Ed 209 dá um pau no Robocop, uma briga de robô em stop motion que é maravilhosa ali, né? Tem explosão, tem tiroteio, tem o olhinho do Murphy saindo no capacete do Robocop. E aí como que termina? O Robocop ele tá fugindo do Ed 209, ele desce pelas escadas, só que o Ed 209, esse cara bombado, uma máquina, um tanque de guerra, ele acaba não conseguindo descer, ele tenta, ele escorrega e termina com o Ed 209 fazendo pirraça, igual um bebê, chorando igual um bebê porque não conseguiu descer a escada. Aí o Robocop sai, e aqui vem uma coisa legal, que assim, a polícia, né, o Dick ele manda a polícia atacar o Robocop também, a polícia segue as ordens, dá tiro no Robocop, e é um negócio que eu achei legal que assim, quando eu via no VHS, qualidade baixa, né, eu achava que o Robocop estava sangrando, né, na armadura ali, por causa da briga do 209 e tudo mais. Só que agora, revendo o filme em qualidade 4K e tudo mais, não é sangue. Eu percebo que o que está vazando dele é óleo. Então esse é um detalhe muito legal. E aí a Lois acha o Robocop, né? Acha o Robocop e acaba levando ele para algum lugar seguro, longe da polícia. E aí tem ali o final do segundo ato, o começo do terceiro ato, mais um take de jornal e mais um comercial. É aqui a gente tem comercial de um dinossauro encontrando o carro do momento, que é um dinossauro em stop motion em cima de uma maquete muito, muito maneira. Então é isso. E aí o Dick ele fala para os bandidos falarem, ele chama o Clarence para uma reunião e fala para os bandidos para eles matarem o Robocop. E aí o Clarence fala, pô, você tá maluco? Como é que eu vou matar? Aí o Dick fala, não, eu vou te dar armamento militar. Então ele dá umas armas super tecnológicas que lança míssil, essas coisas assim, nas mãos dos bandidos, né? E aí a gente corta pro Robocop, que ele tá com a Lois numa espécie de fábrica siderúrgica abandonada ali, e ele tira o capacete, que o capacete dele foi danificado na luta contra o Ed 209. E aí tem um design muito foda, cara, que é assim, um trabalho de maquiagem absurdo, que é a cara do Peter Weir ali, mas parece que ela tá esmagada, parece que o rosto dele tá colado dentro de uma armadura ou algo do tipo. Eu não sei como é que fizeram isso, mas é um trabalho de maquiagem absurdo, absurdo. E aí tem, os bandidos chegam e aí tem toda aquela perseguição de terceiro ato, corrida, perseguição de carro, tiroteio, essas coisas. E aí tem um dos bandidos, ele bate com a caminhonete num container, numa espécie de latão de lixo tóxico com ácido, essas coisas assim. E aqui a gente tem mais uma cena grotesca da mente bizarra do Paul Verhoeven, que é simplesmente o cara sai de lá dessa espécie de caixa d'água de lixo tóxico, ele sai simplesmente derretendo, e derretendo muito. E aí tem uma coisa que depois ele encontra um amigo dele, um outro capanga, ali no meio da perseguição, e ele fala, cara, me ajuda, com uma voz assim, help me, tipo, ajudando que o cara tá derretendo, e o amigo dele simplesmente fala, não quero, sai de mim, ô caramba. E é isso. E aí a gente vê esse cara andando em contraponto com uma perseguição de carro que tá acontecendo com o Clarence e a Lois, e aí o Clarence ele não vê que o cara derretendo tá atravessando ali no momento, e o Clarence acaba atropelando o cara, e isso causa que o Clarence perca o controle e acaba caindo no rio,
E aí ele consegue atirar na luz, a luz fica capacitada, ele consegue prender o Robocop, todos os amigos dele morreram, os bandidos morreram, né? O Robocop conseguiu matar. E ali a gente pensa que não tem mais o que fazer, e aí o que o Robocop faz? Ele usa o espeto dele para matar o Clarence, né? E aí o Clarence acaba morrendo com o espeto espetado na garganta, que é uma rima visual ali muito maneira. E tem aí uma outra rima visual nesse último ato, que é o Robocop chegando na OCP para tentar prender de novo o Dick Jones. E aí tem o Ed 209 ali, só que o Robocop ele pega uma daquelas armas militares, né, que os bandidos estavam usando, e atira no Red 209 e acaba destruindo ele. E aí só sobra as perninhas dele ali no final do filme. E aí tem uma das partes mais geniais do Robocop, que é o seguinte: ele chega lá, ele não pode prender o Dick Jones, então ele fala pro chefe da OCP, ó, Dick Jones, ele é um cara corrupto, eu tenho que prender ele, eu tenho que fazer alguma coisa com ele. E aí o dono fala assim, como que você prova isso? E aí o que acontece? Ele pegou uma confissão que o Dick Jones fez sobre ter matado o Bob Morton, que ele falou lá quando o Robocop estava travado. E aí ele bota no pendrive o espeto dele lá na televisão para todo mundo ver e ouvir a confissão do Dick Jones. E aí o Dick Jones pega o velho como refém, né, ali, e aí o velho fala assim, eu quero um helicóptero e tudo mais, só que aí tem uma coisa genial. Lembra que o Robocop ele não pode matar e não pode prender, não pode fazer nada com alguém que seja da OCP. Ele não pode fazer nada, senão ele trava, né? E aí tem uma cena genial que assim, o velho simplesmente chega pro Dick Jones ali enquanto tá rendido e manda Dick, você tá despedido. E aí quando ele tá despedido, a diretriz que tá ali escrito na visão do Robocop cai, porque assim, ele não é mais um membro da OCP, então ele pode matar o cara, ele dá tiro no cara, no Dick, até o Dick cair no prédio. Aí aqui tem uma cena que é meio bizarra, que assim, ele cai, que é um efeito especial meio ruim, ele fica com um braço longo. Mas conhecendo o cinema do Paul Verhoeven, eu não duvido muito que isso daqui seja algo proposital. E assim termina Robocop, né? O Robocop, o velho pergunta, qual é seu nome, filho? E aí, ao invés dele falar Robocop, ele fala Murphy. E aí acaba o filme mostrando que ele tem o lado humano dele agora, pessoal. Crítica social, crítica ao sistema, crítica ao consumismo, tem todo esse subtexto em cima do Robocop, é um filme muito bom, é um clássico, e é isso, Robocop é um filmaço que vale todo mundo para assistir. Esse vídeo ficou gigante, ficou longo, mas é um super clássico, então olha, se inscreva no canal e deixa seu like, tá ok? E eu vou fazer vídeo dos próximos filmes do Robocop até chegar no remake, tá ok, pessoal? Então, obrigado pela sua audiência, meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.